Shalom, queridos. Hoje é Mateus capítulo 10. Jesus enviando seus discípulos para uma grande obra. Nessa passagem de Mateus capítulo 10, é expressado a busca do Mestre em valorizar o cuidado de Deus por cada um de nós, independentemente do contexto das circunstâncias vivenciadas. Além disso, confessar publicamente Jesus é mais que dizer confesso Jesus, aceito Jesus ou arrependo-me. É muito mais do que isso. A disposição de suportar dura oposição, mesmo daqueles que amamos, como cônjuges, filhos, devem ser demonstradas além do serviço da boca para fora. Não é só dizer eu aceito Jesus, mas tem que estar disposto a enfrentar as rejeições das pessoas que nos cercam. De acordo com o texto, para saber mais sobre Bartolomeu, veja o comentário de Lucas, Lucas e Tadeu é mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, 2 na lista de 4 apóstolos. Então veja o contexto histórico deste capítulo 10. De acordo com o contexto, para saber mais sobre Bartolomeu, veja o comentário sobre Lucas e Tadeu, é mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, 2 na lista de 4 apóstolos. Diante disso, não há outra informação exata sobre este discípulo, mas ele é mencionado em João 14, 22. Mateus 10, versículo 1, a escolha dos 12. Que deve ser lido, vocês vão lendo. A ênfase na escolha de Jesus dos 12 discípulos recorda aos leitores as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28, e identifica os seguidores de Jesus como o novo e verdadeiro Israel. Os seguidores de Jesus, em termos de igreja, que agora representa como um novo e verdadeiro Israel. Esse é o verdadeiro Israel. A igreja, os beneficiários das promessas de Deus, Abraão, de Abraão, Deus de Abraão, essas promessas. Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 15, 6. Então, quando vemos a igreja hoje, vemos o verdadeiro Israel. Vocês já sabem que foram 12 apóstolos judeus que o Senhor escolheu para fundar a igreja e que hoje os gentios também, todos aqueles que pertencem a outra nação, que recebem a Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que todos que recebem Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Então hoje a igreja são os judeus e os gentios juntos. Então Mateus 10, de 2 a 6, está falando dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. E nós vemos a escolha do Senhor pelos seus discípulos, que foram 12, não se esqueçam disso. E se Jesus foi capacitado para 12, por conta do poder do Espírito Santo, ele também nos deu o Espírito Santo. Nós também somos capacitados para discipular 12 pessoas, cada discípulo desse ministério. A igreja ensina no modelo dos 12, se preparam com o estudo da palavra para fazer isso, ganhar, consolidar, discipular e enviar.
quem? 12 discípulos. Vocês vão ganhando e vão formando aquela equipe de 12. E aí, como Jesus fez com seus discípulos, nós também vamos nos dedicar a ensinar. Depois deles estarem prontos, nós enviamos e eles farão o mesmo. Essa é a maneira de fazer a igreja, o reino de Deus crescer na terra. E é tudo que Jesus quer, é que cresça, porque Ele deixa escrito na sua palavra que Ele quer a casa dele cheia. Então nós devemos, cada um de nós, onde estivermos estabelecido, seja qual for o bairro, a gente ganhar aquele bairro para Jesus. O templo vai estar cheio de pessoas que nós ganhamos para Jesus. É assim que Deus requer de nós. Então nós estamos vendo aqui capítulo 10 de Mateus, do versículo 7 ao versículo 10. Aí vocês vão ver a aproximação do reino dos céus. Esses versículos de 7 a 10 estão falando sobre isso, da aproximação do reino dos céus. Nós vemos capítulo 10, de 11 a 14, Jesus ensina alguns bons modos para eles. Capítulo 10, versículo 15, fala de Sodoma e Gomorra. Capítulo 10, versículo 16, fala das ovelhas e o lobo. Capítulo 10, versículo 17 a 18, o cuidado com os concílios. Capítulo 10 de Mateus, de 19 a 24, sobre o Espírito Santo. Capítulo 10, versículo 25, o mestre da casa. Capítulo 10, de 26 a 30, tudo que for feito será revelado. Capítulo 10, de 31 a 34, confia no Senhor que está nos céus. É nesse Senhor que temos que confiar. Capítulo 10, de 35 a 38, o amor a Deus deve ser maior que todas as coisas. Capítulo 10, de 39 a 42, seremos recompensados por andar com o Senhor. Ninguém caminha com Deus, trabalha para Deus em vão, tem recompensa. Se bem que a gente nem precisava, a gente nem merece ser recompensado, porque tudo que a gente tinha de ganhar já foi a salvação. Mas Deus ainda dá recompensa para aqueles que são fiéis na obra dele. Concluímos então que esse capítulo 10 nos mostra perseverança perseverança. A gente deve mostrar perseverança para desistir quando mercadorias, vantagens, oportunidades prejudicam seu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que prejudique seu relacionamento com Deus deve ser tirada da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Seja qual forem as vantagens, as oportunidades que prejudiquem o nosso relacionamento com Deus, deve ser tirada das nossas vidas. Porque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. É assim que está escrito na palavra. Mateus 6, versículo 33. Então vamos segurar essa palavra, porque Deus não vai ter nenhum de nós por inocente. Ele já disse que nada que prejudique o crescimento do reino, que impeça que nós estejamos com um bom relacionamento com Deus, nada disso deve prevalecer em nossas vidas. Eu já falei que se a gente tem algum trabalho que impede que a gente seja um bom relacionamento com Deus, como é esse bom relacionamento? Ele disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, bom relacionamento é fazer o que ele manda. Ele mandou, nós temos uma missão muito especial, que Jesus Cristo deixou em Mateus 28, versículo 19, que é ir de fazer discípulos. Então não tem nada que impeça essa obra. Qualquer coisa que estiver impedindo, que está dando vantagem para você, mas que está impedindo essa obra ser feita,
tem que ser desistida. Deus não colocou nada na sua vida para que você faça e que tenha que dar desculpa, que não pode ganhar vidas, que não pode falar de Jesus para as pessoas por causa dessa coisa que você tem na vida. Esse trabalho maravilhoso, tá tudo muito bem, tá tendo muita vantagem, mas se ele está impedindo você de ganhar vidas, então não é esse trabalho que Deus te deu. Não é isso que você tem que permanecer. Você já imaginou uma pessoa ter um trabalho que fica dia e noite lá presa de uma torre, por exemplo? Ganha uma fortuna, mas está ali com aquela torre de vigília, é uma pessoa que tem um trabalho de risco, mas ganha muito bem. Mas se esse trabalho que você ganha muito bem lhe impede você servir a Deus, qual o trabalho que você pode ter que não impeça a servir a Deus? Se você trabalha de uma maneira que você tem pessoas por perto. Porque aí não vai se empatar. Você é um trabalho que você tem uma hora de almoço, descanso com os colegas ali juntos, não vai impedir você ser um missionário dessa empresa. Você, enquanto está almoçando, enquanto está descansando no almoço, você está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas tem um emprego que é um trabalho de risco, você está lá numa torre, está lá num posto, lá num lugar que você sozinho ali, você acabando de trabalhar para ganhar muito, porque num trabalho desse tipo você vai ganhar muito. Mas vai adiantar para quê? Se você não tem contato com pessoas para falar de Jesus. Tem que ser um trabalho que você possa estar com aquela liberdade. Não vai falar na hora que está em serviço, mas todo trabalhador que está no meio de outros trabalhadores, na hora que tem o momento do descanso, que sempre tem que ter, não é? É obrigatório ter o descanso do almoço. Então, nesse horário, você é o missionário. Então, esse trabalho pode se manter, porque não vai impedir de você ganhar vidas. O apóstolo Elias, ele trabalhou no polo petroquímico, era um trabalho que não impedia dele ganhar vidas. Ele trabalhava ali e no momento que ele estava com os colegas que tinham aquele momento do descanso, ele estava ganhando vidas. E depois ele não deixava morrer, não, porque a pessoa ganha uma vida e depois deixa morrer, porque se não cuidar, não alimentar, não estiver por perto para ensinar, ele vai morrer. Então, ele nunca foi assassino de vidas, não. A pessoa ganha uma vida. Está aquele bebê espiritual e você não está alimentando, é matando a pessoa espiritualmente. Mas ele fazia o seguinte, ganhava ali falando de Jesus, depois ele pegava a família, botava no carro, nós íamos para a casa daquela pessoa, ali ele fazia culto, ali ele estava dando instrução para poder, estava consolidando na verdade, para poder a pessoa não morrer. Um bebê recém-nascido, se você deixar ele sozinho para se alimentar, ele morre. Mas você tem que acompanhar, assim também é o bebê espiritual. Você ganhou aquela vida no trabalho, naquele horário do descanso do almoço, ou mesmo almoçando, falou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida e ele aceitou, você vai acompanhar, mas não pode acompanhar no trabalho, não vai passar o horário do serviço falando, consolidando. Você vai marcar o horário na casa da pessoa e você fica acompanhando, como o apóstolo Elias fazia e ganhou muitos amigos, colegas de trabalho assim. Então o apóstolo Elias, que estamos aqui orientando vocês na palavra, mostrando que a principal missão é essa, nós não estamos falando de uma coisa que vocês vão fazer e nós não fizemos. Nós fizemos e ainda fazemos, por isso que a gente pode orientar e esperar de vocês a obediência. Então vamos em frente, né? Nossa missão principal é essa. E nesse capítulo 10 de Mateus nós estamos vendo justamente isso. Jesus enviando seus discípulos para essa grande obra que ele deixou para nós fazermos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.